Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco da obra Édipo Rei, uma tragédia do Sófocles. A aula de hoje é a aula de filosofia para o primeiro ano, aula 1.1.2, Édipo Rei de Sófocles. A gente vai começar fazendo a revisão dessa nossa última aula, que nós estudamos sobre resumo. Então, nós vimos basicamente qual era o conceito e a finalidade do resumo. Então, o resumo é uma apresentação concisa de um texto e ele é feito ou para apresentar um texto a ser lido ou para você, depois de ler o texto, para você estudar o texto e para ter um conhecimento mais resumido daquele texto. Para você, por exemplo, fazer revisão para uma prova. Na aula de hoje, a gente vai tentar resumir um pouco a história do Édipo. Eu tenho um livro aqui, do Sófocles, Édipo Rei. Tá? E aí, esse livro ele vai contar a seguinte história. Então, vamos tentar compreender um pouco o que foi que aconteceu e depois tentar trazer um pouco essa história para a filosofia. Conta-se que Édipo, rei de Tebas, decide encontrar o assassino do antigo rei, o Cadmo. Então, a ideia básica é que eu vou ter um rei, uma cidade, que é a cidade de Tebas, e aí ele vai tentar encontrar o assassino do antigo rei, porque nesse período em que Édipo é rei de Tebas, a cidade de Tebas começa a ter várias desgraças, várias coisas ruins começam a acontecer. E Édipo acredita que isto está acontecendo porque o antigo rei, que foi o Cadmo, foi assassinado e não foi descoberto por que isso aconteceu, né? Então o Édipo, que é o atual rei, vai tentar descobrir por que o antigo rei, o rei anterior, foi assassinado. Então vamos contar um pouco qual era a história do antigo rei, né? Então o antigo rei, ele tinha uma esposa, que era a Jocasta. A Jocasta, ela era a esposa do antigo rei, do Cadmo. Depois que o Cadmo morreu, chegou o Édipo lá, e aí ela teve que se casar com o Édipo. Então, a Jocasta era a antiga esposa era a esposa do antigo rei e atualmente era a esposa do atual rei, que era o Édipo. Então, vamos ler aqui para a gente sistematizar melhor. O antigo rei e sua esposa tiveram um filho. Então, o Cadmo e a Jocasta, eles tiveram um filho. Contudo, eles receberam a profecia de que este filho mataria seu pai e casaria com sua mãe. Então, eles tinham muito esse costume na Grécia Antiga de ir até o oráculo, que eles falavam, né? Para saber qual seria o destino. Então, se seria um bom destino, se seria um destino ruim. E aí, no caso específico do filho desses reis, eles tiveram uma predestinação muito ruim, uma profecia muito ruim, de que esse filho que ia nascer, ele ia matar o pai e casar com a mãe. Para se livrar do filho, eles entregaram a criança a um agricultor, a fim de que o agricultor matasse aquela criança. Então, claro, para o pai não ser assassinado pelo próprio filho, o que o pai fez logo? Tentou matar o filho, só que não com as próprias mãos. Ele entregou o filho para uma outra pessoa, para um agricultor, para que o agricultor matasse. Só que a questão é, o agricultor matou efetivamente a criança, o filho do rei Cadmo e da rainha Jocasta? A criança, então, sobreviveu e foi criada pelos reis de outra cidade, Corinto. O agricultor pegou essa criança, ficou com pena dela, com compaixão, e acabou entregando ela para uma outra pessoa que levou para uma outra cidade, e aí nessa outra cidade ela foi adotada pelo rei daquela outra cidade. Qual era essa cidade? Corinto. Esta criança tornou-se um homem sábio e guerreiro. Qual era o nome dessa criança que ela se transformou? Ela recebeu o nome lá nessa cidade de Édipo.
Quando adulto, então Édipo, o filho daqueles reis da outra cidade, já adulto, quando adulto, Édipo decide saber o seu destino. Então, lá nessa cidade aqui, Corinto, o Édipo vivia lá tranquilamente. Ele era adotado pelos reis dessa cidade, Corinto, e ia se tornar o rei naturalmente, né? Só que aí ele foi querer saber qual seria o destino dele, se ele seria um bom rei, como é que ele ia administrar a cidade. E aí o que foi que aconteceu quando ele foi saber qual seria o destino dele? E toma um susto ao ouvir que mataria seu pai. Então o Édipo descobriu que mataria o seu próprio pai. Mas ele acreditava que o pai dele era o rei de Corinto. Então o que foi que ele fez posteriormente? Édipo não sabia que os reis de Corinto eram seus pais adotivos. Édipo então decide ir embora de Corinto. Então o Édipo vivia nessa outra cidade, Corinto. Então novamente, o Édipo ele vivia em Corinto, mas não sabia que ele era apenas adotado pelos reis lá de Corinto. E aí ele vai embora da cidade de Corinto, né, para não cumprir essa profecia de que ele mataria o pai dele, e ele achando que ele iria matar o pai dele, o pai lá de Corinto, que era apenas um pai adotado, e ele não sabia. Seu pai adotivo. Perdão. Então, no caminho, acontecem 2 episódios importantes. O primeiro episódio é da carruagem, né? Então, o Édipo tá lá no caminho dele, já foi embora da sua cidade, né? Tá lá muito triste, então tá no seu caminho, e aí vem uma carruagem que atropela ele. Essa carruagem tinham pessoas importantes, e o chefe dessa carruagem era um rei, só que o Édipo não sabia, né? E aí essa carruagem vai e atropela o Édipo. O Édipo, claro, para se vingar, o que ele faz? Uma carruagem atropela Édipo, que para se vingar mata todos da carruagem. Então o Édipo matou todo mundo que estava lá na carruagem. Depois, o Édipo continua indo no caminho dele, e aí no caminho ele se depara com um monstro que aterrorizava uma cidade, que era a cidade de Tebas. O monstro era a Esfinge. Bem aqui, ó. Tá? Era esse monstro aqui. E aí a Esfinge, o que ela fazia? Ela fazia enigmas para as pessoas, e se as pessoas não conseguissem resolver, ela devorava as pessoas. E aí ela fez um enigma para o Édipo. O enigma era o seguinte: qual é o animal que de manhã anda com 4 patas, à tarde anda com 2 e à noite anda com 3 patas? O Édipo, como eu falei anteriormente, além de guerreiro, era sábio, muito inteligente. E o Édipo conseguiu resolver. Ele disse: o animal ou ser que anda de manhã com 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3 é o ser humano, porque de manhã ele é uma criança, aí ele engatinha, seriam as 4 patas. À tarde ele já é adulto, anda só com as suas 2 pernas. E à noite ele já precisa que ele já é velho, ele já precisa de um apoio, um cajado, alguma coisa para apoiar. E aí ele vai ficar com 3 patas, ou seria as 3 pernas, para ele se apoiar. Então, aí ele conseguiu resolver, destruiu a Esfinge. Então, continuando aqui. Depois, Édipo consegue resolver o enigma da Esfinge, figura que aterrorizava Tebas. Resolvendo o enigma da Esfinge, o Édipo chega lá na cidade de Tebas, e aí todo mundo comemora muito com ele, né, porque ele conseguiu vencer um monstro que atormentava a cidade, e a cidade estava sem rei, possuía apenas uma rainha. Aí o que acontece? Ele vai se tornar rei de Tebas. Mas para se tornar rei de Tebas, ele tem que se casar com a rainha, a viúva, no caso. Aí eu tenho aqui Édipo e a Esfinge, Gustavo Morro. Então tá bem aqui a figura da Esfinge, né? E o Édipo. Édipo então torna-se rei de Tebas e casa com a rainha Jocasta. Então o Édipo se casou com a Jocasta, só que o Édipo não sabe quem é a Jocasta de verdade em relação a ele, Édipo. Aí o Édipo se casa com Jocasta, e aí eles têm filhos, levam uma vida normal.
Só que aí o Édipo, como eu falei lá no começo, ele decide saber o que foi que aconteceu com o antigo rei. E aí ele acaba descobrindo toda a verdade sobre ele mesmo. Anos depois, então, tudo é revelado. O que acontece? Um agricultor que pegou o Édipo quando bebê reaparece na história e aí revela para o Édipo que tirou o Édipo lá dessa própria cidade, Tebas, que essa criança que se tornou depois o Édipo, essa criança era filha dos antigos reis. Aí o agricultor conta que levou essa criança lá para Corinto e essa criança era o Édipo. Anos depois, então, tudo é revelado. O chefe da carruagem, morto por Édipo, era Cadmo, o antigo rei e pai de Édipo. Édipo foi, assim, o assassino de seu próprio pai, conforme já determinado pelo seu destino. Então percebam como o engraçado dessa história é que toda vez que alguém tenta mudar o destino, é aí que o destino acontece. Então, quando os pais lá do Édipo tentaram matar o filho, para que o filho não matasse o Cadmo, o próprio pai depois, aí é que o destino dele se realizou. Quando o Édipo, que estava lá em Corinto, recebeu a profecia de que mataria seu pai, e ele achava que era o seu pai adotivo, aí é que ele cumpriu a profecia de que mataria o seu pai, mas não seu pai lá de Corinto, o pai adotivo, o pai verdadeiro dele, que ele encontrou no caminho da carruagem. Então, a ideia central que a gente pode abordar aqui para a filosofia é essa. Você não pode mudar o seu destino. Então, o destino que nunca, conforme a mitologia, pode ser alterado. Então, uma das características fundamentais do pensamento mitológico é essa. Se você já está determinado pelos deuses que você vai ser um guerreiro, então você vai ser um guerreiro. Que você vai ser um músico, você vai ser um músico. Que você vai ser rei, então você vai ser rei. Não tem como você mudar aquilo que já acontece, já está determinado para você no seu destino. Então aqui eu vou ter algumas pinturas. Édipo e Antígona, do Antoni Brodowski. Então tá o Édipo aqui. Por que o Édipo está de olhos fechados aqui? Porque quando o Édipo recebeu a revelação de que de que ele matou o seu pai, de que ele casou com a sua mãe, de que ele teve filhos com a sua mãe, toda a família do Édipo entrou em desespero, né? A Jocasta, a mãe e esposa do Édipo, a Jocasta se suicidou. E aí o Édipo, na hora que viu a Jocasta já morta, o Édipo pegou um objeto e furou os próprios olhos. Aí o Édipo ficou cego. Como punição pelos próprios crimes que ele cometeu. E aí está o Édipo aqui e a filha dele, Antígona. Édipo e Antígona, novamente, do Charles Jalabert. Então, aqui percebam como as outras pessoas estão, parece que, julgando ele de forma negativa, não é? Então, as pessoas apontam aqui. Parece assim que, bem aqui está escrito Praga de Tebas, parece que a cidade toda está num certo desespero, né? E eles estão apontando que os culpados são a família do Édipo. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula. Está aqui a nossa referência do livro que a gente utilizou, que novamente foi esse livro aqui. Isso aparece. Foi esse livro aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no YouTube mesmo ou me mandar um e-mail. Tudo bem? Até a próxima aula.